A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu sou o pastor Jailton Alves. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez no Momento com Deus para falarmos da palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por fazer parte desse canal, por estar aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, nesse momento, nós iremos trazer aqui uma reflexão da palavra do Senhor, falando sobre chamado, o preço do chamado. Nós sabemos que cada um de nós, Deus nos chamou para uma obra, para realizar algo na sua obra, na sua presença, seja ele qual for a obra, seja na área administrativa, seja na pregação, seja em qual área for, concernente ao reino de Deus. Deus tem uma obra, um chamado na vida de cada um de nós para fazermos e realizarmos nessa terra. E quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Lucas, capítulo de número 5, no versículo de número 27 e 28, a Bíblia vai nos narrar, o evangelista Lucas, um médico amado, que houve um homem, um discípulo chamado Levi, também conhecido como Mateus. No capítulo 5 de Lucas, versículo 27 e 28, diz sobre o seu chamado. E com base não só na história de Levi, mas de forma temática, falando sobre chamado, nós iremos falar nesse exato momento. Diz assim: passando estas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E levantou-se e, deixando tudo, o seguiu. Jesus desce a Cafarnaum e, vendo aquela grande multidão agora à sua vista, a Bíblia diz que ele se aproxima e vai também até ali aquele lugar chamado coletoria, onde os judeus pagavam os seus impostos ao governo de Roma. Roma predominava naquela época e Jesus vai até aquele lugar com o propósito de chamar um homem chamado Levi ou Mateus e faz um convite dizendo: vem e segue-me. A Bíblia diz que então Levi deixou tudo e o seguiu. Com base nisso, eu quero aqui aplicar alguns pontos para a nossa vida cotidiana e também no nosso chamado, a qual todos nós temos diante de Deus, que cada um de nós, Deus nos chamou com um propósito. Cabe nós atentarmos para o propósito de Deus. A Bíblia diz em João 15:16, parte A, que não foi nós que o escolhemos, Ele nos escolheu para que vardes e dê fruto, e esse fruto permaneça nele. Então Deus, através do seu Filho Jesus, nos chamou para realizarmos uma obra. E eu quero te convocar, nesse dia, nessa noite, nesse momento ao qual você me ouve, que você tem um chamado de Deus. E para que você cumpra o chamado de Deus, temos aqui nessa tarde, nesse dia, pelo menos 4 pontos que eu quero destacar para que possamos passar cada um deles e cumprir com excelência o chamado de Deus, porque não é fácil. Há certo preço a ser pago na questão da renúncia, de espera e etc., para cumprirmos o chamado de Deus. O primeiro, nós temos que entender que há rompimento. Para nós cumprirmos o chamado de Deus, temos que entender que há rompimento, há separação da nossa parte em diversas áreas, parte de nossas vidas. Por exemplo, quando nós atendemos o chamado de Deus, nós temos que romper no trabalho com algumas amizades, até no meio familiar temos que romper, até no meio da constituição chamada igreja. Temos que romper com muitas coisas. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz que Deus olhou para Abraão e faz um chamado a Abraão. Sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão teve que romper, sair do meio da sua parentela,
houve essa separação para que então Deus cumprisse o propósito a qual Deus tinha na vida dele. Quando nós abrimos em Mateus 3, versículo 1, salvo engano, fala que João Batista também foi separado. Houve um momento na sua caminhada que ele foi para o deserto, se passou um tempo ali, né, uma separação. Ele rompeu com muitos costumes, rompeu com as suas vontades, desejos, para atentar para aquilo que Deus tinha na vida dele. Então, há essa separação, esse rompimento com muitas coisas em nossas vidas para cumprirmos o chamado de Deus a qual Ele tem em nossas vidas. Não tem como nós cumprirmos o chamado de Deus se nós não romper, não separar ou se separar com algumas coisas. É necessário nós termos compreensão, entendimento disso na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Deus. A Bíblia também diz em Gênesis 28, 10 ao 15 e Êxodo 2,15 que no Êxodo 2,15 diz que Moisés ele saiu do palácio para ir também para a terra de Mídia, deserto também, para então lá Deus iria aparecer a ele, né? E Deus apareceu lá no monte, né? Em uma sarça que não se consumia, e Deus disse: Moisés, eu vou te enviar aos filhos de Israel para que você os livre das mãos dos egípcios. Houve uma separação. Ele saiu do conforto, saiu de todas as regalias que ele tinha ali. Vamos ver outros textos, a Bíblia falando sobre isso, para viver o chamado de Deus, rompimento, separação, para cumprirmos o chamado de Deus. Senão, nós nunca iremos avançar no chamado a qual Deus tem para nossas vidas. Segundo, nós temos que entender que quando nós atendemos esse chamado de Deus, nós vamos passar por solidão, abandono, esquecimento. É o segundo ponto que nós temos que entender, porque tem muitas pessoas que pensam, quando Deus chama, faz promessas, vai ser da noite para o dia, e que todas as pessoas do mundo todo vai nos abraçar, vai nos acolher. E não é assim. Primeiro nós somos chamados e somos separados. Necessariamente nós romper com algumas coisas. E segundo estágio vem a solidão, abandono, esquecimento de Deus, não, mas de pessoas ao nosso redor, até pessoas íntimas. Nós vamos nos achar solitários, abandonados, esquecidos na terra de Lodebar. Mas a Bíblia diz que Deus fez uma promessa: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mas durante a caminhada, o processo do chamado, haverá momentos de solidão, abandono e esquecimento. E se nós não ter a compreensão disso, vamos sofrer demais. E muitos param aí. Muitos não conseguem romper e dar continuidade naquilo que Deus tem na vida deles, porque no momento da solidão, do abandono, do esquecimento, eles começam a se desesperar e não compreender o que Deus tem na vida deles. Mas é necessário nós entendermos que haverá tipo de abandono, esquecimento e de solidão. 2 Samuel 9, versículo 4 e 5, Gênesis 37, 23 e 24, Juízes 11, do 1 ao 5, Jeremias 20, versículo 7 ao 9, onde ele diz que parece que Deus tinha enganado ele, porque ele começa a se desesperar, ninguém dá ouvido no que ele pregava. Ele falava do que Deus tinha mandado, a mensagem de Deus levava ao povo e o povo não dava ouvido, e ele fala: Senhor, o Senhor me enganou. Parece que quanto mais eu falo, o povo não me ouve. Será que é assim a nossa vida? Será que na nossa caminhada também não é assim? Nós pregamos, falamos, oramos, louvamos, e parece que muitas das vezes as pessoas não dão crédito naquilo que Deus nos mandou, nos enviou a falar. Mas permaneça. Então Jeremias fala: mas não tem como eu retroceder, não tem como eu voltar atrás, porque tem uma chama que arde dentro de mim, que vai até consumir os meus ossos. Não tem como eu mais retroceder e voltar. Por quê? Porque quem já pisou no Santo dos Santos não tem como voltar e retroceder. Já experimentou Deus, e aquilo ali
tomou conta do nosso interior, do nosso ser, o seu amor, a sua presença, e nós não conseguimos mais retornar, porque aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Prossiga, faz parte, o abandono, o esquecimento, a solidão faz parte, mas Deus em nenhum momento o abandonará, o esquecerá. Ele estará com você, Ele vai estar com você, e Ele vai falar com você, e vai te erguer numa hora certa, no momento certo. A alegria vai vir ao amanhecer. Terceiro, nós temos que entender que temos que ter coragem e ousadia. Todo homem e mulher que tem chamado de Deus tem que ter coragem e ousadia, porque haverá tempo de Deus mandar nós fazer algo mais sério, algo que vai custar nossa cabeça, mas é necessário nós falarmos, ir adiante, prosseguirmos, porque foi Ele que nos mandou. Mas a Bíblia diz que Ezequiel, quando foi chamado, Deus falou assim: Ezequiel, eu vou blindar o seu rosto como de cristal. Para que, Ezequiel? Para que então você resista à cara feia daquele povo aonde você vai pregar, aonde você vai falar. Então Deus vai te dar estrutura para suportar as afrontas, as palavras que as pessoas vão falar. Deus vai te dar estrutura, mas seja ousado, tenha coragem para fazer aquilo que Deus lhe ordenar e mandar falar. Juízes capítulo 6, versículo 11 ao 13, Jeremias 5:4, 1 Reis 22, do 12 ao 14 e Atos 21:13, vai falar sobre coragem e ousadia daqueles que foram chamados por Deus. E quarto e último, a Bíblia diz que temos que esperar o tempo de Deus, que é uma das áreas mais difíceis, porque nós seres humanos somos apressados, somos agoniados, queremos as coisas do dia para a noite. E Deus não trabalha dessa forma. Ele trabalha com tempo para nós, né? Porque para Ele não existe tempo, existe para nós seres humanos. E esse tempo serve de preparamento, estruturação e várias coisas que Deus permite para que então aconteça em nossas vidas. Então, o quarto ponto é o tempo de espera. Temos que esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Gálatas capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo fala um pouquinho da sua vida, do seu testemunho, onde ele esperou 14 anos para que ele se tornasse o Paulo que se tornou. 3 grandes viagens missionárias, centenas e milhares, centenas de igrejas que ele instalou ali pelas regiões onde ele passou, e uma obra maravilhosa. Gênesis capítulo 21, do 1 ao 12, Abraão teve que esperar a promessa. Salmos 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor, né? E Apocalipse capítulo 6, do 10 ao 11, espera com paciência, pois temos que esperar o tempo de Deus para que Ele cumpra aquilo que um dia Ele prometeu. Mas lembre-se, se foi Deus que prometeu, passa os céus e a terra, mas Ele vai cumprir o que Ele prometeu, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele fez e prometeu. Fique firme até o fim, porque a Bíblia diz que Ele vai dar a coroa de vida eterna a cada um de nós. Fique com essa reflexão, guarde no seu coração. Há um tempo certo, determinado para se cumprir a vontade e o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu sou o pastor Jailton Alves. Sejam bem-vindos a este canal. Se inscreva, deixe o like, comente lá embaixo, deixe sugestões, e que Deus possa te visitar, cumprir cada promessa na sua vida. Espere o tempo de Deus. Passe cada etapa desse chamado da sua vida, porque Deus irá honrar a sua fé e o nome dele será glorificado em sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor.